Gravando, pessoal. Então, a parte 2 da aula do dia 1º de setembro. Isso. Alguém está falando aí no fundo? Vamos ver quem deixou o microfone ligado. O Renan, parabéns. Vamos ver se ele fala mal da aula. Vamos lá. Aí tá embalado no papo. Vamos ver se não atrapalha muito, né? Vou compartilhando tela aqui. Se alguém tiver o contato do Renan, por favor. Pessoal, lembrem Ele da respondeu chamada. no chat, sir, que não era ele. Ah, é? Ué? Macio. Ah, é, tá um botãozinho ali, é diferente, como tava realmente, coitado, levantei falso testemunho. Então era a Carol mesmo, só tinha visto a Carol no início. Pessoal, vamos lá. Eu vou carregar aqui, vamos dar continuidade. Bom, nós começamos então o assunto de métodos de treinamento agora. Encerramos o primeiro ciclo da disciplina, que são conceitos gerais ou iniciais e princípios do treinamento físico, né? Agora a questão, então, até agora nós vimos aquilo que é correto, que é certo para qualquer tipo de treinamento, né? Agora nós vamos começar a dar mais detalhes, tá? Então, em base desses princípios do treinamento, nós vamos começar a dar mais detalhamentos para verificar o que se deve fazer nos treinos, tá bom? E nós vamos começar com treinamento com métodos de resistência, tá? Os métodos de treinamento de resistência, eles são dados em primeiro lugar porque eu poderia dizer assim que a capacidade de resistência, né, ela é a capacidade mais estudada em treinamento físico. Tá? Para vocês terem ideia, assim, as bases do treinamento físico moderno, eles vão ser primeiro estruturados para treinos de resistência. Tá? Por exemplo, as bases do treinamento intervalado, né, com o Zatopek, que é o grande corredor que deixou famoso esse método, por aí, e outros que propuseram mesmo, né? O Zatopek foi mais um divulgador e um atleta, né? Que se utilizou disso, tendo bastante vantagem, né? Foram em treinos de resistência, que hoje nós vamos colocar como treinos de resistência, tá bom? Até a gente brinca, assim, que às vezes o Roney adora força, né? Então diz que é tudo força, assim, e aí o pessoal acha que eu sou da resistência. Não é isso, tá? Mas historicamente tem essa questão e isso nem é o mais importante. O importante é que todas as capacidades condicionantes são importantes e qualquer treino vai ser assim, salvo raríssimas exceções que só comprovam a regra, eles vão trabalhar com mais de uma capacidade. Então, esse discurso até do que é mais ou menos importante também não existe, tá, pessoal? Só por uma questão mais histórica, digamos assim. Tá? Nós vamos começar com resistência. Muito bem, eu já vou passar direto. Aqui tem 2 links, tá? Para vocês saberem. O primeiro é baseado num blog que tem ligações com Runner's World e é um material bem feito, assim, organizado até por pesquisadores e por gente muito boa da prática. Eu sugiro assim que vocês vejam ali que tem algumas organizações interessantes para treinos de resistência. E o segundo link é de um artigo, do artigo do Manuel, que eu já coloquei como artigo de aprofundamento no tema ali de resistência. Tá? Ele vai trazer uma abordagem que é prática ao mesmo tempo, ou seja, é possível nós avaliarmos sem ter equipamentos de laboratório, onde a partir de velocidades máxima aeróbica, né, que é aquela velocidade associada ao VO2 máximo, e tempo limite, que é o tempo limite em que tu te sustenta nesse ritmo de VO2 máximo, tu consegue periodizar muito treino e bastante individualizado. Treinos intervalados e treinos contínuos. Então, é extremamente interessante, assim, pela sua praticidade, assim, diria assim, e também pela base científica que tem essa organização, uma coisa bem interessante, tá? Ali está o link, que é um artigo de livre acesso, mas também está o PDF, está no material, está no Moodle. Vamos para os conceitos, então. Pessoal, resistência, pessoal, aqui eu trago 3 conceitos para vocês, que eu acho que o mais importante
é tentar se ater à ideia por trás do conceito, tá? Quais são os elementos que são obrigatórios no conceito de resistência, que tem que se ter para se pensar em resistência, tá? Vamos ver aqui, o primeiro exemplo, por exemplo, ele traz assim, capacidade de realizar trabalho prolongado em uma determinada intensidade, evitando a fadiga. Vejam que aqui aparece um elemento que é crucial para se entender resistência, que é o trabalho prolongado, ou seja, uma ideia de uma extensão de tempo, tá? Um tempo, e geralmente ligado a um tempo a mais, assim, né? Mas, assim, um tempo grande ou estendido, o que for, ele é muito genérico, né? Porque eu dava, quando a gente tinha as aulas presenciais, eu ficava em pé na frente de vocês, dando vários passos. E aí o exemplo era esse. Até aqui mesmo, como eu estou sentado, o meu gasto energético é maior do que meus níveis basais. Ou seja, eu tenho aqui, e principalmente eu sei que a função, os meus músculos que eu estou usando são mais, as fibras musculares mais oxidativas, e eu estou usando uma rota metabólica aeróbica para isso que eu estou fazendo. Tá? E é uma carga acima, é de excitação que a gente chama, mas não gera adaptação, a gente sabe bem, né? Porque eu não estou tão destreinado assim para esse tipo de coisa aqui me trazer adaptação. Até estou bem destreinado, mas não para tanto. Mas, então assim, essa é a primeira questão. Tem que ser um tempo prolongado contra uma resistência, evitando a fadiga ou evitando o cansaço. Alguns termos desses, que só indicam de forma bem subjetiva que é um esforço relativamente intenso, né? Mas tentando fazer a um tempo maior ou durante um tempo prolongado. O segundo conceito, que é mais moderno, do Bompa, ele vai dizer que resistência é uma extensão de tempo em que o indivíduo consegue desempenhar um trabalho a uma determinada intensidade. De novo aparece a questão do tempo e esse trabalho a uma dada intensidade, né? De novo, é subjetivo e tem que ser assim, tá? No terceiro conceito, pessoal, vem um elemento inovador, que é extremamente atual para o treinamento físico, né? Que é o seguinte, que do ponto de vista físico, né, a resistência é a tolerância do organismo ao cansaço. Mas do ponto de vista psíquico, aqui que vem o elemento relativamente novo, é uma capacidade de suportar um estímulo no seu limiar por um determinado período de tempo. Então, é um jogo de palavras que envolve, de novo, tolerância, sustentar uma determinada carga por um determinado tempo, aparece de novo, mas vem o elemento psíquico aí também. Tá? Vai indicar que essa capacidade de nós resistirmos a uma dada carga por mais tempo, que é a ideia central da resistência, ela tem um limite que também é psicológico. Tá? Então, lá no começo da disciplina, nós trabalhamos com aquele conceito da máquina, motor, pensando num combustível e como esse combustível é transformado em energia mecânica, em movimento, né? E fazendo uma analogia ao carro. Mas no carro a coisa é simples, acaba a gasolina para o sistema. No organismo tem um outro elemento que torna essa possibilidade de exercício, de desempenho, vamos chamar assim em geral, também mediado por questões psicológicas. E aí que vem a ideia essa dos limites elásticos da fadiga e do desempenho, tá? Que estão baseando aí as principais teorias atuais de fadiga, exaustão e performance. Tá? Por exemplo, tem a proposta do professor Marcora, que é da teoria psicobiológica do desempenho, que vai indicar que, claro, nós temos ainda a termodinâmica atuando. Se eu não tiver combustível, eu não consigo ir mais. Mas ele vai dizer que sempre nós vamos ter zonas de segurança, e isso a fisiologia já explicava, né? Quando o professor Álvaro, lá, eu me lembro dos professores de fisiologia, davam um exemplo daquela força a mais que a gente ultrapassa em situações limites, né? Que é o caso, o exemplo da criança na boca do jacaré e a mãe com uma força que seria produzindo uma força muito acima do seu nível máximo, mas ela consegue romper ali limites de segurança psicológicos e neurais, né? E fazem essa produção de força incrível, assim. Situações também do esporte que dificilmente seriam explicadas assim por testes anteriores, etc. Tem um exemplo que eu dei de manhã, que até não achei muito legal, mas eu vou dividir, vamos equilibrar as coisas, que é o caso de um estudo clássico também sobre motivação extrínseca e desempenho, que era
eram sujeitos fazendo um teste físico lá, que era dado máximo, e uma semana depois eles eram convidados a ir para o laboratório de novo, recuperados, com controle de nutrição semelhante ao do primeiro teste máximo que eles tivessem feito. Não lembro qual era o teste, mas o que interessa é que quando chegaram na segunda visita, apareceu uma surpresa. Eles só tinham uma diferença. Se eles aumentassem 10% o nível máximo que eles tinham produzido na semana anterior, eles ganhariam lá um dinheiro, uns 5 mil reais da vida, né? E mais de 90% dos participantes do estudo conseguiram produzir níveis máximos maior do que 10% do que da semana anterior, mostrando também que motivações extrínsecas também atuam sobre essa questão. Né? De manhã eu tinha uma atleta do triatlo aqui na disciplina, né? E aí eu lembrei também que é o caso quando vem um atleta novo a treinar com a gente na equipe, lá na piscina. Não tem jeito, assim, em média, o tempo dos tiros melhora em 2 segundos, assim, é algo incrível. Não é coincidência, até porque não existe coincidência na natureza. No caso aqui, e até a gente brinca, se entra a mulher ainda e tem o machismo imperando aí, todas essas relações, e aí não melhoram 2 segundos, melhoram uns 4 segundos, assim, o tempo dos tiros também, de desempenho. Ninguém quer passar vergonha na frente do vizinho, né? O papo é por aí. Então tem elementos também motivacionais que vão modificar as possibilidades de desempenho também. Tá? Isso tudo está ligado ao problema da resistência. Tá? Cada vez mais as teorias essas mais modernas estão incluindo isso. Tem a teoria que ficou mais famosa, que hoje já está em decadência, que é a teoria do governo central, proposta pelo professor Noakes, né? Mas essa da psicobiológica do Marcora é um pouco melhor, mas as duas têm a mesma questão, essa da importância de que o limite do exercício, para os exercícios de resistência, eles vão ser, claro, é uma teoria maior, não é só para resistência, mas no caso da resistência, é que o limite de exercício contra essa situação, a ponto de tu poder dizer, bom, mais daqui eu paro, ele não é só ligado ao combustível, não é só ao metabolismo, mas ele está muito mais ligado a uma quantidade de inputs que tu avisa no teu sistema nervoso central. Né? Então, a história na prática é a seguinte, tu vai lá, faz um teste um dia, tu tá tranquilo e tal, faz um X resultado. No outro dia, tu vai estressado, tu vai brigado, tu soube que o teu treinador fez alguma sacanagem, ele está controlando esse teste, tu tá com muita raiva dele, te aconteceu algum problema pessoal no dia anterior, somando tudo. Obviamente, o resultado do teste quase sempre é pior, às vezes até melhor, né? Mas, de novo, vão ter elementos psicológicos que vão estar atuando sobre isso. Tá? Então, esse é um elemento importante para se pensar a resistência também. Tá? E eu deixo o conceito, assim, o de baixo ali, o mais atual, trazendo a questão física e psicológica. Tá? De qualquer jeito, ainda faço um meio do caminho, assim, mas acho que é o que mais hoje bate. E aí a gente já pode ver sobre limites e possibilidades do treino de resistência. Eu passei um pouco rápido antes de chegar aqui no conceito. O pessoal confunde, assim, tem até grupos de pesquisa dentro da ESEF que gostam de, quando querem falar de resistência, nem falam em resistência como se não existisse. Assim, vão dizer, não, isso é resistência aeróbica, ou por uma influência da fisiologia, né? Existe a resistência aeróbica e anaeróbica. Não. Tá? Limitar os treinos de resistência, do ponto de vista do treinamento físico, para resistência aeróbica, é deixar de lado muita coisa importante que está ligada à resistência. Tá? Os treinos de resistência vão envolver treinos de resistência de força, resistência de velocidade. E não adianta eu também dizer que esses dois treinos são treinos de resistência anaeróbica. São anaeróbicos em predominância, é verdade. Mas agora, em treinamento físico, essa resposta está limitada, quer dizer, está errado. O que eu vou treinar vai ser, vou treinar resistência de velocidade ou de força, porque tem características muito diferentes, embora as duas sejam, do ponto de vista metabólico, anaeróbicas. Mas a partir de agora eu vou chamar isso de, são métodos de treino de resistência específicos. Né? O de força vai envolver elementos de força também e resistência, e os de resistência de velocidade, o nome já diz também, vai ter elementos de velocidade e resistência. Tá? Os treinos aeróbicos, esses, eu vou chamar de resistência geral.
Depois nós vamos ver nas classificações, que vão envolver a questão essa de usar grandes grupos musculares, etc. E eu vou chamar isso de geral. Tá? No termo em inglês, é usado o endurance, e alguns também às vezes confundem, colocam como se só existisse o aeróbic endurance, que seria a resistência aeróbica, e entra no mesmo problema, não dá. Né? Os métodos de treino de resistência são mais do que isso, lembrar disso. Mas claro que também incluem, obviamente, os aeróbicos, porque até historicamente foram muito produzidos, etc. Mas não é apenas isso. Tá? Pra vocês terem ideia, a gente trabalha a resistência até na prova de 100 metros. Depois que o atleta alcança o pico de velocidade máxima, um objetivo do treinador de velocidade é fazer ele resistir, manter aquela velocidade alta, que é um grande desafio, né? Os atletas de nível internacional hoje estão fazendo retinho essa curva, ele não tem quase queda, mas as curvas tradicionais de velocidade traziam sempre o último elemento de desaceleração, chamavam, que é onde caía a velocidade. E aí se treinava até isso. Tá? Se a gente pega alunos novos, regionais, eles caem muito essa velocidade, o ponto fraco é essa. E aí o que se trabalha ali é um tipo específico de resistência de velocidade, que é a resistência de velocidade máxima, é alcançar aquela velocidade máxima e manter ela, que é muito difícil, porque tu não tem mais a questão inercial atuando. E a gente vai ver em aulas lá nos métodos de treino de resistência, como é que vai se dar isso. Tá? Mas nesse caso é uma conjunção de resistência de velocidade, um e outro. Tá? Então está dentro do grupo também da resistência. Tá? Mas claro que sombreado com outros elementos. Acho que é isso, pessoal. Então, resistência é um método super importante, ele por eles. E aí vão englobar os vários tipos que vão ter a nomenclatura do treinamento. Resistência de velocidade, resistência de força, como variações possíveis. Vamos para as classificações, que aí nós vamos entrar nessa terminologia de forma mais organizada. Uma forma de classificar os métodos de treinamento de resistência é essa dualidade aqui que vocês estão vendo. É resistência geral, resistência específica. Essa primeira classificação é baseada na semelhança do movimento em relação ao objeto fim do teu treino. Então, no esporte é fácil de entender isso. Eu sou nadador, tá? Que aqui os exemplos trazem mais ou menos para isso. Bom, eu vou fazer exercícios de resistência, tá? Que alguns chamam de muscular, coisas assim, mas exercícios de resistência na sala de musculação. Quase sempre na sala de musculação, para o nadador, isso é geral, não é específico. Dificilmente tu vai ter algum exercício na sala de musculação que seja específico, que seja próximo da realidade do nadador. Ah, professor, mas a flexão do cotovelo, sim, tudo bem, mas entendendo sobre métodos de treino, isso não é específico. Isso está dentro do grupo de resistência geral. Tá? Os treinos de resistência específica é fácil de entender para natação. Quase sempre eles são realizados na piscina mesmo. É a própria natação em si. Tu vai ter ali cargas de treinamento de resistência, executando o gesto, fim, né? E aí não se tem dúvida, pode ser até em ritmos diferentes, que tu vai ver assim, o que é mais específico ou menos, mas aquilo ali quase sempre está dentro da questão são treinos de resistência específicos, tá? Isso é fácil. A decisão de escolher o geral ou específico não existe assim uma regra mágica, né? Porque vai depender sempre do que tu estiver trabalhando, tá? Mas tu vai ter que fazer escolhas que tenham esse critério de coisas mais próximas ao gesto esportivo e coisas menos próximas ao gesto esportivo. E aí tu vai agrupar isso em específico e geral, tá? No caso das salas de musculação com esporte, é fácil de notar que quase sempre os exercícios dentro da sala de musculação são gerais, mesmo quando se fazem com peso livre. Mas é mais fácil ainda, mais garantido dizer isso quando são com os equipamentos. Quando tu usa ali um leg press, um agachamento na máquina, um voador, etc., esses exercícios são quase sempre pouco específicos. Tá? Que não quer dizer que não sejam importantes, né? Eles vão ter sua utilidade, mas quase sempre de modo geral, né? De algum jeito eu vou ter que transferir isso para a realidade. E aqui eu dou um exemplo também, pessoal, para o campo da saúde, para expandir um pouco esses conceitos, porque a gente está trabalhando com a ideia de treinamento físico de forma ampla, não só para o esporte, né? Então, assim, no campo da saúde, para pensar o geral específico, eu tenho que entender bem o conceito dessa coisa, né?
O específico é ligado, é parecido com o exercício fim, mas na saúde qual é? Porque não é uma modalidade em si. Na saúde, hoje está muito claro, né? Nós temos a tal da CIF, né? Que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, e nós temos o que nós chamamos de atividades da vida diária. E quase sempre vai ser esse o grande objetivo, né? Melhorar forças, para quê? Para o campo da saúde. Claro, tu tem várias coisas metabólicas importantes, até de combate à obesidade, etc. Mas tem uma função que é das principais, se não é a principal, que é realizar as tarefas do dia a dia, aí, as atividades da vida diária com menor cansaço. É realizar a tarefa. É eu continuar conseguindo levantar a caixa, eu continuar levantando a panela de pressão com peso de um lado para o outro, cuidar ainda da minha horta lá no fundo, porque isso traz todo o impacto de saúde, né? Então, cada vez mais os treinos de saúde estão sendo voltados para isso. E dali que surgem também essas novas modas, assim, que eu também às vezes eu critico pelo excesso ou quando se torna uma religião, mas que são interessantes mesmo, né? Que são os treinos funcionais, os pilates da vida, etc. Muita coisa ali está ligado a essa questão da funcionalidade, que está dentro de um objetivo de qualquer treino ligado à saúde, né? E aí a gente vai ver que salas de musculação vão ter sempre algum limite assim para esse objeto fim, né? De algum jeito eu tenho que levar meu aluno, mas depois disso nós vamos ver mais detalhes na força. Eu já vi a Graciane se mexendo. Grace, pergunta aí que aí eu posso tomar um chimarrão. Obrigado. Não, e também a atividade laboral, né, professor? Porque a doença afasta as pessoas daquilo que sustenta a sua vida. Então, a gente precisa, além das AVDs, que são importantes por autonomia da pessoa, é a atividade laboral também, porque a doença afasta da atividade laboral. Boa, Grace, é isso aí. Tá ligado a isso, né? Se a atividade da vida diária da pessoa é trabalho, é um campo diferente, que for, tá? Não tem problema. É importante, laboral vai ser fundamental também, né? Porque, de novo, vem a questão da especificidade, né? E aí que entra toda a importância da cinesiologia, entender os pontos fracos daquela atividade laboral, né? Então, os trabalhos de secretaria, a gente sabe lá que tem o síndrome do túnel do carpo, tem não sei o quê. Já sabendo disso, eu vou fazer um trabalho profilático, vou fazer um trabalho para evitar essas questões. E também melhorar mesmo a função delas, né? Exatamente. E essa é a grande tarefa. Por isso que as salas de musculação, em geral, elas são importantes, mas, de novo, quase sempre elas são colocadas no aspecto geral. Quando eu for treinar resistência, que não é nem o mais comum na sala, nos aparelhos de musculação, mas quando for trabalhar resistência de força, etc., quase sempre vão ser de resistência geral ali, tá? Muito bem. E aí vem um outro exemplo da Grace, né? O laboral vai ser quase sempre colocado ao específico, porque é no espaço de trabalho mesmo, simula situações de trabalho ali no local, etc. Então dá para ser pensado também muito nisso, né? Não sei se é tudo, até porque não conheço tanto, mas é por aí. Pessoal, aqui tem os conceitos de resistência geral específica, não vou repetir, que eu já tratei, mas vamos ver a segunda forma de classificação de resistência, tá? Tenham cuidado agora, porque aqui tem um pouco de confusão, que é a questão da nossa área. Vejam, agora essa segunda forma de classificação, ela é baseada não mais sobre o tipo de atividade, e sim na quantidade de músculos envolvidos. Agora, nós estamos relacionando resistência ao engajamento muscular. Eu uso poucos grupos musculares ou uso muitos grupos musculares, né? Isso vai me definir se meu exercício de resistência é geral ou local. Mas vejam que tem pegadinha. Na outra classificação, era geral versus específico. Agora a gente usa o mesmo termo, geral, para definir outra coisa. Então, eu tenho que saber bem, quando eu for falar em resistência geral, no que eu estou falando. Se é uma resistência geral por causa da questão de quantidade de músculos envolvidos, ou seja, geral versus local, então é disso que eu estou falando nessa resistência geral. Ou não, ou é baseado na semelhança do exercício fim, que aí é na dualidade geral específica. Tá? Tem que ficar claro essa divisão. Infelizmente, são conceitos que poderiam estar sendo usados de forma diferente, mas eu ainda decidi colocar assim porque é o que tem de comum mesmo na literatura. Tá? Ainda aparece muito essa questão de localizado versus local, aparece assim, tá? Mas lembrem disso. A definição, o limite do que é uma resistência local e geral, também não tem receita mágica,
tá? Tem que se usar aqui bom senso e alguns conceitos. O Weineck vai trazer que seria o limite de 1/6 dos músculos gerais ativados, mas é um número que assim, eu nunca achei comprovação na literatura, coisas assim. Trago aqui só por uma curiosidade. O que mais interessa para nós aqui, a forma mais fácil de organizar isso é pensar assim, exercício de resistência geral, desse ponto de vista, né, dos músculos, envolvem exercícios que são aqueles aeróbicos, tá? A gente viu antes. Corrida, caminhada, natação, o ciclismo mesmo, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho do ciclismo, que ele está às vezes no limite desses dois, mas ainda o ciclismo são exercícios de resistência geral, ergômetros de braço, né? Também podem entrar, também tem algum cuidado que você tem que ter. E nos exercícios de resistência local, aí a gente já sabe, tem uma tradição na ginástica localizada, trabalhando com isso, são grupos musculares um pouco menores, às vezes trabalhados de forma mais intensa, de forma que a grande dica que eu dou, e essa sim é uma regra geral, é que o limite desse exercício, quando for geral, ele vai ser mais central. Limite significa o seguinte, eu estou lá fazendo meu cicloergômetro, tá? Estou fazendo lá meu cicloergômetro e vou numa intensidade que está muito alta e eu tenho que parar por fadiga. Mas a minha parada é por um cansaço de falta de ar. Falta de fôlego, que a gente chama. Tá? Isso é um sinal de que eu estava estressando, assim, eu estava usando o exercício de resistência geral. Tá? E aí, claro, eu vou ter também predominante, lembrem que não é só, porque a gente viu lá nos estudos do McArdle, mas predominantemente adaptações centrais. Tá? Por outro lado, eu tenho a resistência local, menos grupos musculares. Então, eu faço a rosca Scott, pegar um grupo muscular pequeno com várias repetições, mais de 10, para configurar uma resistência local. Tá? Eu sei que o limite desse exercício não vai ser falta de fôlego, vai ser cansaço, dor muscular mesmo, ou falta de força muscular. Tá? Então, eu sei que o limite desse exercício é periférico, é dor. Por exemplo, quando eu vou fazer uma tarefa manual com pequenos grupos musculares, eu vou abrir um parafuso lá, mexer numa porca lá que tá dura. Quando eu faço aquele exercício com alguma repetição e eu vejo que me limita esse exercício, esse é um sinal da fadiga local, né? Aquela dor intensa, como se queimando o braço, etc., no exercício, está ali um exemplo de uma resistência local. Eu garanto que esse exercício foi de resistência local. Então, vão estar ligados a isso, tá? O limite que eu dou, pessoal, o que gera confusão, um bom exemplo disso é nos testes de esforço máximo, tá? Os testes de VO2 máximo. Quando a gente tem os protocolos no cicloergômetro, tá? Vocês devem ter visto alguma coisa, Álvaro, agora tem que ter cuidado nessa época da pandemia, mas assim, o que acontece? Quando a gente vai fazer o protocolo do VO2 máximo, a gente vai usar lá um determinado protocolo que vai indicar sobrecargas, né? E o que acontece na prática, tá? Tem vezes que o teste dá errado. Eu vou direto, por exemplo. O que acontece? O aluno, o teste de esforço, o VO2 máximo, tem que ser entre 8 e 12 minutos. Varia um pouco, mas tem alguns modelos que são de 8 a 12 minutos. Só que esse cara fadiga no 4º minuto. É geralmente no início para metade do teste. Tá? E qual é a dica de que esse teste tem erro, que vai ter que ser realizado novamente? Tá? Ele está longe do seu VO2 máximo. É quando ele fadigou por uma dor nas pernas ou cansaço nas pernas. Quase sempre é dor nas pernas, não aguenta mais o cansaço local. Né? Aí está a resposta. Era um teste que deveria ser de resistência geral, que a ideia do VO2 máximo é essa, né? É avaliar qual é a potência aeróbica máxima por via oxidativa que esse cara consegue realizar durante o exercício. A gente deu vários exemplos nas aulas passadas, né? Mas nesse caso o cara para por um cansaço nas pernas. Quase sempre é um erro, não é um erro, mas é um problema de protocolo porque a carga foi muito alta rapidamente e aí não deu tempo de trazer uma fadiga mais central e ele fadigou rapidamente por vias anaeróbicas lá a perna. E aí ele parou antes do teste. Tá? E quando acontece isso, o que se faz é pedir para o paciente, para o aluno, vir de novo depois de alguns dias, uma semana, no mínimo 2, 3 dias, e aí ele refaz esse teste com uma sobrecarga menor. Se faz um pouco mais suave para diminuir esse risco de fadiga mais local. Tá?
porque está longe do seu VO2 máximo. Então, se é necessário saber, tem que fazer de novo. Esse aqui é um sinal de que, às vezes, o mesmo exercício ele pode até ser local, geral e local. Tá? Então, tem que cuidar um pouco. Mas, claro, ali é um intermédio. Depois tem os excessos. Assim, vai fazer trabalho de punho, certamente é local, aí não tem dúvida, né? Não vai ter como fadigar outra coisa que não seja localmente. Né? Ou um trabalho mais comum, como caminhada, que ele usa melhor o aparato locomotor todo, etc., ou corrida, né? Então, esses são mais difíceis de ser outra coisa que não geral. Nesse caso, vão ser sempre gerais, tá? E aí eu vou usar treinamentos de resistência geral quando eu uso todos esses grupos musculares. Os exercícios locais são muito ligados à academia, né? A parte ali de ginástica usa e a sala de musculação usa, quando vão fazer resistência de força. Tá? Vai ser muito comum isso. E eles são extremamente interessantes para melhorar a técnica em aspectos pontuais. Quando o nadador começa a cansar muito, ele começa a enfraquecer lá flexores do punho e erra a técnica, etc. Ele pode fazer algum trabalho de resistência local para ele ter melhor essa coordenação e conseguir aplicar melhor as forças, por exemplo. Ciclistas também, para manter postura, etc. Tá? Mas essa divisão, essa é a segunda forma de classificação. Dúvidas? Vocês escutam quando eu erro aqui? Não? Só eu escuto. Que bom. Eu erro o botão do cursor e dá um tum. Tá bom. Bom, e aqui, pessoal, a gente vai começar a falar sobre mecanismos ou biologia das adaptações do treino de resistência. Tá? Nós vamos começar com o papel do lactato nos exercícios de resistência, e aqui eu já vou colocar, são para situações de resistência geral, ao nível muscular, ou seja, é mais ligado àqueles exercícios de caminhada, natação, corrida, né, triatlo, são esses tipos de exercícios que vão ter mais relação. Toda essa questão aqui do papel do lactato, que ao longo dos anos foi mudando bastante, né? Vocês já viram, tenho certeza, com o Álvaro numa qualidade até 10 vezes superior ao que eu vou mostrar aqui. Tá? Eu vou mostrar de modo muito raso, mas vou tentar trazer uma tradução daquilo que serve para o treinamento, sobre a nova interpretação do que é o lactato para o treinamento de resistência. Tá? Historicamente, o lactato foi visto sempre como um produto da glicólise anaeróbica e como um indicativo de um processo de fadiga. E algumas vezes, até historicamente, ele era relacionado como um mecanismo lá, algo ligado à dor muscular tardia, tá? Que isso realmente está completamente errado. Tá? São mecanismos diferentes que levam a questões inflamatórias e tal. E hoje o lactato se sabe que ele é também um produto da glicólise anaeróbica, mas ele é também um responsável por outra forma de uso de combustível, né, em fibras mais oxidativas durante o exercício. Então ele pode ser usado também, ele é usado também em exercícios de resistência intensa e tal, como um combustível. Então, esse papel do vilão assim foi reestruturado ao longo dos anos. Mas tem coisas que são muito antigas que continuam valendo. Tá? E nós vamos ver assim, eu vou fazer uma simplificação baseada em intensidades. Tá? Mas eu vou começar com a primeira mensagem, que é aquela visão mais antiga. O lactato, vamos dizer, como vilão, que significa o seguinte: se eu avaliar eles em dadas intensidades de esforço, alunos com níveis diferentes, né, de desempenho, fases de treino, o aluno mais treinado aerobicamente é quase sempre aquele que vai concentrar menos lactato para uma dada intensidade. Tá? Esse raciocínio é o antigo, é aquilo que a gente aprendeu e que não está errado na prática de treino. Tá? O porquê disso é que algumas vezes tem errado, mas na realidade do treino continua sendo uma ferramenta bem interessante. Inclusive os marcadores fixos de lactato. Tá? Tem toda uma discussão sobre os limiares de lactato, as várias formas de avaliar esses limiares de lactato, mas tem uma muito antiga que é baseada no valor de 4 milimol, que é o lactato, é o limiar de Mader. Tá? Essa está completamente destruída, mas o uso prático dela continua valendo, até porque é um dos dados que mais se tem em fisiologia do exercício, que quando eu quero analisar, comparar meus atletas até com atletas diferentes na literatura, etc.,
saber o ritmo de nado, por exemplo, ou de velocidade ou wattagem na bicicleta a 4 milimols é um dado interessante, porque quase sempre o atleta que consegue desenvolver o maior ritmo, maior velocidade ou maior wattagem a 4 milimols do que o outro, quase sempre esse cara tem maior chance de ganhar provas ainda. Mesmo sabendo que 4 milimols não é o limiar metabólico que se pensava lá, que Mader pensava. Ele pode até acontecer, mas é mais exceção do que regra. Eu vou ter um limiar individual, na verdade, né? Mas o que eu quero trazer para vocês é que continua valendo aquela ideia antiga de que quanto mais lactato, pior. Só que isso vai estar limitado para intensidades de esforço próximo ao segundo limiar ventilatório. Tá? Ele vai continuar valendo isso, tanto no primeiro limiar ventilatório e até o segundo limiar. Ali, quando começa as concentrações de lactato, até o segundo, vai continuar valendo aquele raciocínio do quanto mais, pior. Tá? A segunda visão eu vou deixar para a próxima aula, porque, sabe, aquelas coisas, eu sou agora um professor moderno, então eu tenho que dizer as cenas do próximo capítulo, para ver se vocês têm mais vontade de continuar aguentando aqui o tio aqui na frente. Tá? Então eu vou parar de compartilhar e vou parar a aula por hoje, né? Deixa eu voltar aqui a janela. Pessoal, encerramos por aqui, então, hoje. Eu vou continuar na quinta-feira falando desse papel do lactato, tá bom? Eu vi que até agora só a Graciane usou lá o fórum, pessoal. Por favor, tentem usar esse fórum. Eu sei que não é a ferramenta mais rápida, mas tratem de fazer perguntas ali. Ficaram com dúvida na matéria, vão, que eu vou acompanhando também, que os monitores vão respondendo, tá? Mas tratem de deixar, não fiquem com as dúvidas. Usem lá o fórum para isso também. Tá? Rafa, tu tá por aí? O Renan disse que não tem nem microfone. Daqui a pouco vai acabar aqui o negócio, pessoal, mas eu vou... Tá, depois eu pego a chamada. Tá bom, pessoal. Ficamos por aqui, então. Tá? Bom resto aí de terça-feira até quinta. Abraço, pessoal. Também, professor. Tá. Valeu. Valeu, tchau, tchau.